Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos e minhas amadas irmãs. Quero convidá-los a abrir em 1 Reis, no capítulo 18, verso 41 até o verso 46. Esse será o texto da nossa meditação nesse dia. 1 Reis, capítulo 18, do verso 41 até o verso 46. Eu vou fazer a leitura da Santa Palavra. Diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta no mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Oremos a Deus, suplicando a tua graça. Senhor, fale conosco nessa hora. Edifica-nos, ó Deus, por meio da tua palavra. Que teu Santo Espírito, ó Deus, ilumine, para que possamos compreendê-la à luz daquilo que o Senhor mesmo revelou. Para o louvor da tua glória e para o bem da tua igreja, assim nós oramos nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos tempos, irmãos e minhas irmãs, em que a palavra-chave para cada um de nós deve ser esperança. Aliás, queridos, essa palavra deve nortear a nossa vida cristã. Esperança é sinônimo de fé, queridos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, ele define assim a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é esperar aquilo que não vemos, mas não é uma espera vazia, é uma esperar alicerçado naquele que fez a promessa. Portanto, querido, nós caminhamos nesse mundo cheios de fé, cheios de esperança. Nós não vemos, mas nós esperamos sem duvidar. Foi assim que homens e mulheres de Deus viveram nesse mundo. Sobre estes homens e mulheres, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 38, diz que o mundo não era digno deles. Pois ainda, quando tudo era contrário, quando tudo era empecilho, quando tudo parecia perdido, mesmo assim, eles continuavam cheios de esperança. Eles esperavam no Senhor. Caminhar com os olhos em Deus não é estar isento dos sofrimentos, é confiar que aquele que está sentado no trono está vendo e controlando todas as coisas. É por isso, então, irmãos, que nós cremos e não duvidamos. Eu não estou negando as dificuldades, eu não estou negando as adversidades, as lutas, as tristezas, as perdas, os sofrimentos, angústias e dor. Pelo contrário, eu estou dizendo que mesmo em meio a tudo isso, nós continuamos esperando. A nossa fé não vai vacilar, mesmo diante das dificuldades, das adversidades, mesmo diante das lutas, das tristezas, das perdas, do sofrimento, angústias e até da dor. A nossa fé não está firmada nas coisas passageiras. A nossa fé não está firmada, queridos, naquilo que nos apresenta no presente tempo. A nossa fé está firmada no Senhor, aquele que é o Criador dos céus e da terra. O texto que lemos narra o final de um período
de grande escassez e de um início de grande abundância. Elias havia acabado de derrotar, com a graça de Deus, os profetas de Baal. Dos céus, Deus derramou o fogo consumidor. Diante do poder de Deus, o povo caiu com o rosto em terra e eles gritaram: o Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis, capítulo 18, no verso 39. Se Deus derramou fogo do céu, esse mesmo Deus é poderoso para derramar dos céus também torrentes de água sobre a terra sedenta. Havia 3 anos e 6 meses que não chovia. Era um tempo de seca, era um tempo de escassez, era um tempo em que o juízo de Deus veio sobre Acabe e sobre Jezabel, a sua mulher. Aquele que secou a terra, aquele que privou a terra de chuva, é o mesmo que pode derramar chuva sobre a terra, água abundante sobre a terra. É o mesmo Deus que manda chuva dos céus para regar a terra. É por isso que Elias, cheio de fé, ele diz que já está ouvindo um ruído de abundante chuva. Ninguém ouvia nada, não havia nenhuma previsão de chuva, mas o texto da palavra de Deus diz que Elias está ouvindo um ruído, não de pequena chuva, mas de abundante chuva. Quando tudo o que ouvimos são ruídos dos pessimistas, queridos, quando as coisas vão de mal a pior, precisamos não só ter os olhos da fé, mas também ter os ouvidos da fé. É por isso que nós estamos meditando nessa noite com o tema: seja otimista, ouça e veja os milagres de Deus. Meus irmãos, preste atenção no que você tem ouvido. Nós precisamos ser mais seletivos no que ouvimos, irmãos. Nós precisamos ouvir as boas notícias. Eu prefiro ouvir a palavra de Deus, pois é pela palavra que a nossa fé aumenta, pois é ela que gera confiança e fé em nós, queridos. Ouça, meus amados, está chegando um tempo de boas novas, está chegando um tempo novo da parte de Deus para o teu povo e para a tua igreja. Ainda que ninguém esteja ouvindo, pois está difícil, ainda que não consigamos ouvir ainda, creia em Deus e na força do seu poder. Seja qual for a adversidade, irmãos, seja qual for o problema que você esteja atravessando, a sua família, a sua casa, creia em Deus, continue com fé, escolha ouvir as bênçãos de Deus. Elias disse a Acabe: pode comer e beber, porque eu já estou ouvindo o barulho de grande chuva. Essa deve ser a palavra do crente. Podem seguir em frente, eu já estou ouvindo boas notícias, não desanime. Enquanto Acabe subiu para beber e comer, Elias subiu para orar. É isso mesmo, queridos. Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Enquanto o mundo vive em uma grande onda de pessimismo, nós, irmãos, cheios de fé, cheios de esperança, nós nos dobramos diante do Senhor, nós clamamos a Deus, nós suplicamos ao Eterno. É assim que nós vivemos nesse mundo, num mundo pessimista, de péssimas notícias. Nós somos os arautos desse mundo, com uma boa palavra, com uma palavra de esperança, queridos. Elias disse ao seu moço: vá, olhe na direção do mar. Ele disse ao seu servo. Ele foi, olhou, e não há nada lá, disse ele. Então Elias disse: volte para ver, e faça isso 7 vezes. O moço olhou a primeira vez, e ele disse: não há nada. Mas ele não olhou somente uma vez,
Mas ele olhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E ele não viu absolutamente nada. Talvez ele tenha pensado: Elias, você está ficando maluco. Você ouve barulho que ninguém está ouvindo. Você vê coisas que ninguém está vendo. Elias disse: vá e olhe 7 vezes. Meus irmãos e minhas irmãs, você já desistiu de crer, queridos? Você já desanimou em algum momento da sua vida? Quando as notícias eram pessimistas demais, quando tudo que você ouvia era ruim demais, você desanimou? Não desanime, queridos. 7 vezes vá e olhe. Olhe e veja o que Deus irá fazer. Depois da 7ª vez, ou na 7ª vez, disse o moço: uma nuvem tão pequena como a mão de um homem está se levantando no mar. Disse Elias: diz a Acabe para ele se preparar, para ele descer, porque a chuva está chegando, para que a chuva não o impeça de caminhar. Meus irmãos queridos, é assim que nós devemos viver, crendo no impossível. O moço vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias diz: prepare-se, porque vai cair grande chuva. É assim que nós devemos viver, queridos. Deus já está preparando um livramento, Deus já está preparando um milagre, Deus já está preparando o extraordinário. A igreja, nós, irmãos, nós precisamos viver na expectativa de um milagre de Deus. Parece que nada vai dar certo, parece que tudo está complicado, as notícias que ouvimos são terríveis, mas olha, queridos, veja com os olhos da fé, ouça com os ouvidos da fé. Deus está agindo, queridos. Se você olhar a maneira como Deus foi agindo, a maneira progressiva do agir de Deus, primeiro, não há absolutamente nada. Segundo, há uma nuvem pequena como o palmo da mão de um homem. Terceiro, cai grande chuva. Nós precisamos viver nessa expectativa, queridos, da ação de Deus na história, do agir de Deus na história de forma progressiva. Continuemos clamando a Deus, continuemos, irmãos, confiando em Deus. É preciso crer, é preciso descansar na ação progressiva de Deus na história, queridos. Tenha fé. É preciso perseverar, é preciso caminhar, não desista, queridos. Nós precisamos olhar para frente na expectativa de que Deus está agindo. Amanhã será um dia melhor, queridos. Nós vamos alcançar o final, nós vamos chegar ao final. Confie, espere no Senhor, não desista no meio da caminhada. Nós precisamos continuar com os nossos sonhos, amados. Nós precisamos, irmãos. Nós não podemos desistir. Eu vi um testemunho nesses dias e eu fiquei pensando nele. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa hora. De que um amado pastor chegou na tua casa e ele chamou toda a sua família e ele disse: vamos armar a árvore de Natal. E a família perguntou: mas por que fazemos isso? Está cedo ainda. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Ele disse: coloquemos a árvore de Natal, porque há uma esperança. Nós vamos chegar lá. Nós vamos celebrar até o final do ano. Eu queria que você vivesse assim, queridos. Nós vamos continuar como igreja. Nós não podemos desistir, irmãos. Nós não podemos ficar paralisados diante do medo, diante das notícias pessimistas. Nós precisamos ter olhos da fé e os ouvidos dirigidos pela fé, queridos. Nós precisamos continuar caminhando, queridos. Confie,
Espere no Senhor. Chuvas copiosas dos céus, bênçãos poderosas de Deus serão derramadas sobre nós, queridos. Esse é um tempo, irmãos, de perseverarmos. Esse é um tempo de não desistirmos. Por isso eu quero te convidar, eu quero te conclamar a que você persevere na fé, com a vida piedosa, com o coração derramado diante de Deus e com fé, a orar, a buscar em Deus, para que continue latente no teu coração a esperança de que amanhã é um novo dia. Que Deus te abençoe e que Deus te conduza em toda essa caminhada. É assim que nós cremos, irmãos. É assim que nós perseveramos. Eu gostaria de terminar essa mensagem dizendo para os irmãos que nós estamos cheios de esperança, queridos. Quando nós planejamos um retiro e não desistimos de continuar, é porque nós temos a expectativa de que Deus irá fazer coisas extraordinárias, de que a vida continua nas mãos de Deus, que nós estamos cheios de esperança, que tudo vai ser conduzido por Deus, que vai dar certo, queridos. Por isso que Deus te abençoe, que Deus derrame graça sobre a tua vida e que você seja um homem ou mulher cheio de fé e cheio de esperança. Oremos a Deus. Senhor, abençoe o teu povo, derrame da graça do Senhor sobre a tua igreja, Deus. Alimenta-nos, ó Deus, com fé e com esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos nesse mundo, a não fraquejarmos, ó Deus, a não nos paralisarmos, ó Deus, diante das adversidades, mas nos ajude a olharmos e a ouvirmos, ó Deus, com fé, na certeza de que a nossa vida está nas tuas mãos. Abençoe teu povo, abençoe a tua igreja, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Um grande abraço.